Olá, eu sou o aluno Marco, eu faço o quinto período do curso de Letras Português pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia. Esse vídeo eu gravo para fins de aprovação da disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, ministrado pela professora Heloísa Helena. Essa atividade ela requer do aluno que discuta um pouquinho sobre algumas teorias literárias. E para esse vídeo eu trago alguns conceitos dessas teorias da literatura. Eu vou começar esse vídeo primeiro abordando sobre duas terminologias utilizadas pelas obras literárias. A primeira delas seria o conceito de mímese, que para alguns se chama mimese, né? Ela tem duas perspectivas. Uma aristotélica, ou seja, derivada dos estudos de Aristóteles. E o que o Aristóteles ele compreende sobre a mímese, né? Ele fala que a mímese ela seria a arte não seria, né, no caso, a imitação da realidade, mas sim uma recriação da realidade, porque o real ele é recriado. Geralmente as pessoas acabam associando a mímese com a questão da imitação da realidade. O Aristóteles ele já não vai pensar muito bem assim. Ele fala que é possível tudo que há na natureza ela ser recriada, porque elas são realidades já pré-existentes, já estão ali, e ela pode ser recriada. Pode ser a partir de uma pintura, por exemplo, né, de uma paisagem, e ali está apenas uma representação do real. A pintura, um quadro, ela, por mais que seja paisagístico, por mais que esteja retratando um cenário, ela não é fidedignamente a realidade, mas sim uma representação daquela realidade. E nas obras literárias isso também acaba acontecendo, né? Você vê algumas questões das relações sociais dos personagens que se assemelham muito às relações sociais reais, mas não necessariamente implica dizer que se trata daquela realidade. É apenas uma imitação do real, né? Por exemplo, um romance em que existe o mocinho e a mocinha, um casal em busca de consolidar o seu relacionamento, pode parecer com algumas relações reais, mas não necessariamente quer dizer que esses dois personagens estejam contando uma história de fato e de direito que realmente tenha acontecido. É uma aproximação do real. O outro conceito de mímese, ou mimese, pela ótica de Platão, né? É uma mímese platônica, no qual o objeto ele pode ser imitável, né? Ou seja, o que Platão defende, né? Imitar algo belo seria a arte bela, ou seja, você só considera aquilo que é belo se tiver um parâmetro, né, de outra coisa que seja belo, né? Assim como o do feio também, né? Algo só é considerado belo se você tiver alguma coisa para compará-lo com aquilo que é feio ou com outras belezas, né? E, e ele tem muito isso de dizer que é possível fazer esse objeto ser imitável, né? A partir de uma imitação de uma realidade, né? Algo mais simétrico, né? Outra questão que eu trago na literatura, nos estudos literários, é esse conceito aqui, é uma relação de verossimilhança, né? Toda obra literária ela tem esse pressuposto de ser verossímil, né? E o que seria algo verossímil, né? É aquilo que aparenta ser ou tido como verdadeiro. Por exemplo, seria meio surreal,
né? Você tratar uma obra literária ah, falando, por exemplo, que existe cavaleiros que são bebês, por exemplo, né? Cavaleiros que são bebês e eles entram em briga, em guerra e tal. É meio surreal isso, porque os bebês, pela lógica, né, mas pela lógica racional, ele não tem essa independência, ele ainda está na questão de formação, então seria algo meio inconcebível, né? Por isso que a literatura exige que a obra seja verossímil, né? Que aparenta alguma coisa que seja real, né? Um espelho de uma realidade, um espelho de uma lógica, né? Alguns defendem que a verossimilhança seja a qualidade do que parece ser verdadeiro, mas que não contraria a verdade. Por exemplo, seria ilógico, né, digamos assim, um médico, numa obra literária, ele, ele assumir um posto de um juiz, a depender também, né, do enredo da história. Mas digamos assim, é um médico, ele está lá no consultório médico dele e tal, e de repente do nada na história conta que ele está num tribunal tendo que tomar uma decisão e vai lá e julga processos, né? Ou seja, o enredo ele tem que estar muito bem amarradinho para poder explicar o porquê que o médico fez isso, senão ele foge um pouco da realidade, foge um pouco da sua relação de verossimilhança, né? E aí fica uma coisa meio difícil assim de compreender uma razão lógica, né? Agora, se esse médico, por exemplo, estudou, em meio da história conta que ele estudou para mudar de profissão, de carreira, para virar juiz e tal, já há uma coerência maior a respeito disso. Uma outra questão que eu acho legal trazer para essa discussão é que acontece muito nas poesias, nos poemas, embora seja literatura africana. Eu queria trazer um poema depois da Cecília Meirelles para poder explicar um fenômeno da literatura. Não sei se seria bem um fenômeno, mas assim, é um conceito da literatura, né? Que se chama aliteração, né? A aliteração, ela seria equivalente a uma sequência de palavras que podem gerar alguns sons, alguns recursos fônicos para intensificar a sua presença ali, né? É um recurso utilizado pela estilística literária e, e assim ela fica muito evidente quando você acaba pronunciando muito bem os versos e está bem relacionado com essa questão da pronúncia mesmo, né? Aí eu vou trazer um fenômeno da literação aqui, eu vou trazer nesse poema aqui que eu achei na internet, do poema Bolhas, da Cecília Meirelles. É assim: olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho, olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha de sabão na ponta da palha, brilha, espelha e se espelha. Olha a bolha que molha a mão do menino. Aliás, olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva da calha. Ou seja, o que seria essa literação, né? Seria essa presença constante nos versos, né? Dessa sonoridade, lá, 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 lá. É como uma situação hipotética, eu não sei nem se tem esse poema, mas eu lembro muito bem das aulas do professor Eduardo, que ele usava como exemplo, né? Tipo, vozes velozes, violetas, veludas. Ali tem uma presença muito marcante do V, né? Fazendo aquela sonoridade vozes, velozes, violetas, veludas. Isso seria a literação, né? Essa presença marcante dessa sonoridade nos versos.
e no caso do poema da Cecília Meirelles, seria esse lhá, né? Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho, né? Depois continua, olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha. E aí você, se ler esse poema bem pausadamente, vai lembrar realmente o movimento da bolha, né, subindo, né? Você fechar os olhos e sentir a sonoridade, vai sentir como se tivessem bolhas espumando, subindo. Bem interessante esse poema da Cecília Meirelles. E aí eu trago uma coisa que foi estudada na sala de aula, que foi a questão dos tipos de narrador, né? A literatura, ela trabalha com a questão do narrador onisciente. O que seria esse narrador onisciente? É aquele narrador que ele não participa da história, ele sabe de tudo, ele costuma ser neutro, ele foca numa narração em terceira pessoa. Tem um outro tipo de narrador que seria o observador, ele não participa da história, ele apenas está ali geralmente para relatar o que está vendo, né? Busca ser ou então expressar, né, uma certa imparcialidade, procura ser mais objetivo. É um dos tipos de narrador mais comuns na literatura, né? E o foco da narração é também em terceira pessoa. Nós também temos aí o narrador personagem. E ele participa das histórias. Às vezes assume um papel de protagonista dos contos, ou então pode ser um mero figurante, assumir papéis mais secundários, né? Ele costuma ter uma visão mais parcial da história, e por isso que a gente, quando ele acaba sendo narrador, você começa a sentir ali uma certa carga de emoção nesse narrador, né? Tem o foco narrativo em primeira pessoa, ele evoca o eu, né? Ou nós, tá? Durante os contos. E aí nós trabalhamos em sala de aula com as obras do Mayombe, do Pepetela e o Terra Sonâmbula do Miyakoto. O Terra Sonâmbula, ele possui um narrador observador. Isso porque ele costuma, logo ali no início, ele descreve, né, o local em que os personagens se encontram, busca descrever com riqueza de detalhes o personagem. Em certas medidas também ele acaba às vezes transitando, fazendo uma transição aí com o narrador personagem quando ele, aliás, ele concede, né, voz para os personagens, né, ele abre diálogo para o personagem. E eu vou pegar aqui um trecho que isso explica bastante, fica bem nítido. Deixa eu ver aqui na obra. Mundinga não ganha Mundinga não ganha convencimento. Olha a planície, tudo parece desmaiado. Naquele território tão despido de brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. Por isso, ele não insiste. Roda a volta do cachimbombo. O veículo se despistara. Ficara meio atravessado na rodovia. A dianteira estava amassada de encontro a um imenso embandoeiro. Mundinga se encosta ao tronco da árvore e pergunta: Mas na estrada não é mais perigoso, Tuaí? Não é melhor esconder no mato? Nada. Aqui podemos ver os passantes. Estás a me compreender? Você sempre sabe, Turraí. Não vale a pena queixar. Culpa é sua. Não é você que quer procurar seus pais? Então, você pode ver ali que o narrador vai lá, descreve a cena, o pensamento dos personagens, né? Ele procura descrever aqueles momentos antes da, da interação, né? Então ele acaba tendo
essa questão dessa relação de relatar apenas o que está vendo de forma mais imparcial e objetiva, e concede também a voz para os personagens, eles têm participação, né, em diálogos diretos, né, porque você pode ver ali o travessão, que está indicando a voz do personagem que vai falar, né, e aí outra travessão que indica a entrada de outro personagem. E aí já é diferente, por exemplo, do Mayombe, né, que é o romance do Pepe Tela. O Mayombe ele tem como foco narrativo o narrador onisciente e onipresente. E o interessante do Mayombe é que há uma intercalação das falas dos personagens, né, que são os guerrilheiros. E uma coisa interessante no Mayombe é que os personagens eles têm apelidos assim que submetem as características dos personagens, o sem medo, né? É, o mundo novo, que remete à questão da esperança, o sem medo é aquele cara que é corajoso, enfim. O Lutamos, que é um cara que busca sempre resistir às intempéries, aos problemas, né? O comissário, que seria tipo o braço direito do comandante, né? Só a Ondina e o André que têm nomes próprios no romance. Vou ver se consigo ler um trecho aqui do Mayombe para mostrar isso, porque no Mayombe, no final de alguns capítulos, o interessante é que os personagens eles falam como se tivessem microfones ali, entendeu? Ele falando, eu sou fulano de tal, e, e a partir de agora eu vou narrar o que eu vejo e tal, entendeu? Aqui, por exemplo, esse trecho, é porque tá de cabeça para baixo, eu vou tentar virar aqui. Eu, narrador, sou Milagre, o homem da bazuca. Viram como o comandante se preocupou tanto com os, os 100 escudos desse traidor de Cabinda? Não perguntam porque não se admiram? Pois eu vou explicar-vos. O comandante aqui com blá 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 blá. Então ali é o momento que concede voz para esse personagem, né? Esse personagem acaba se virando um protagonista nesse momento ali, né? Ele, como se tivessem microfones ali, que tinha uma pessoa ali narrando o que via, o que sentia, o que estava observando. E aí, de repente, como se tivesse ali um microfone que coloca esse milagre, né? O milagre está narrando, como se ele pegasse esse microfone e falasse, olha, eu sou o narrador agora, a partir desse momento sou eu que vou narrar, a palavra é minha, eu sou o milagre, o homem da bazuca. E ali ele começa a descrever tudo que ele está presenciando na guerrilha, a partir das suas emoções, das suas convicções, das suas ideias. E ele expõe isso na sua narrativização, né, ao longo de toda a história. E no Mayombe é todo assim, né, até o final, vai mudando assim os personagens. Aí eu sou fulano de tal, a partir do momento eu vou narrar isso, 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 né. Eu sou Ondina, eu vou dizer o que aconteceu nisso, nisso, nisso. É como se fosse um testemunho, né? É uma relação meio parecida com um testemunho, um depoimento. Isso é bem interessante no livro do Mayombe do Pepetela. Eu gostei muito dessa disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, que eu não sabia que, talvez por conta dessa visão eurocêntrica que nós latinos temos, nós procuramos estudar mais a Europa, as nações neocoloniais, né, nos Estados Unidos, e muita arte, muita literatura rica acabou ficando pelo caminho sem ter esse conhecimento, esse estudo, que me possibilitou ter esse contato através da disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, porque eu não sabia realmente que a África, pelo menos os países de língua portuguesa, tem uma literatura tão rica quanto a brasileira e até mesmo dos países latino-americanos, como o Peru, né, a Argentina. A gente tem ali o Mário Vargas Llosa, o Eduardo Galeno, né, Pablo Neruda.
E os autores africanos, eles também não ficam muito atrás, não. Eles não deixam a desejar, não. É uma literatura muito, mas muito rica mesmo, bem interessante a relação que o escritor estabelece com seus personagens, no seu enredo, a construção das suas histórias, da sua narrativa, e sempre colocando assim como um pano de fundo a questão da guerrilha, da resistência, da busca pela libertação, não que necessariamente esteja narrando um fato real que aconteceu de fato, que aí seria historiografia, mas sim usando isso como mímese, né? A mimese. Então é isso. Eu fico por aqui e eu agradeço muito a oportunidade de ter estudado esses autores. Até mais.